Eu estava sem assunto, a lei divina mandou. Passei a mão na viola, o meu santo me ajudou. Pra falar de duas classes que há tempo Deus criou. O patrão e o empregado ainda ninguém falou. O empregado é abençoado, o patrão Deus abençoou. Tião Carreiro e Pardinho, tô fazendo aqui meu vídeo definitivo a respeito da abolição real do Ministério do Trabalho, já que a minha bateria acabou no outro vídeo. Vamos lá. Como vocês viram, o Onyx Lorenzoni prometeu uma redução de ministérios, mas o fato é que nós teremos 7 ministérios a mais do que ele disse. Por quê? Porque o controle da política não se dá pela população como aqueles que têm uma certa fantasia democrática na cabeça imaginam. Mas há diversos grupos de interesse que pressionam a política com muito maior influência do que a maçaroca manipulada, que é a população, e é assim que a democracia funciona, explorando esses grupos de interesse. Afinal, ministérios são centros de redistribuição de renda para diversos grupos de interesse, e é por isso que sempre haverá mais ministérios do que aquilo que foi prometido, né? Uma das questões aí que surgiram, tá ok? É a abolição do Ministério do Trabalho. Muita gente acredita nisso porque as pessoas têm uma visão nominalista de mundo. Elas se guiam por essas referências nominais e não veem o que está acontecendo na realidade, de forma real. O Ministério do Trabalho, infelizmente, permanece. Temos confirmação visual, senhor. O alvo permanece. E ele está distribuído nas suas funções em vários ministérios. Uma parte lá de Justiça do Trabalho ficou com o Moro, outra parte ficou lá com o Paulo Guedes, tá ok? Ele que entende aí dessa questões, tá ok? Mas o fato é que as intervenções do Ministério do Trabalho na economia continuam também com implicações jurídicas e sociais, que são ainda mais graves do que as implicações econômicas. Vamos falar um pouco delas. A primeira coisa é o próprio nome, Ministério do Trabalho. Isso tem que ser rejeitado de cara, porque o trabalho é uma relação humana como outra qualquer, faz parte do rol de relações humanas, faz parte das várias interações que o indivíduo estabelece com vários tipos de pessoas ao longo do seu dia e ao longo da sua vida, e eles têm que se encaixar de forma holística nessas relações humanas, e não ser particularmente regulado por um ministério. Isso é uma coisa típica de uma distopia orwelliana. Isso cria na economia, como eu disse, um efeito entidade. Efeito entidade é uma teoria minha, onde a capacidade de geração de ordem espontânea de uma sociedade é cerceada pela existência de uma entidade do Estado que se arvora nessa mesma função. A partir da intervenção dessa entidade nas relações sociais e econômicas, torna-se difícil ou impossível ou desincentivado para que haja instituições informais, espontâneas, privadas, que substituam essa instituição estatal de forma melhor. Então a sociedade fica estagnada, parada, balizada por uma instituição estatal. Isso é o efeito entidade. Isso acontece no mercado de trabalho. Ora, o homem nasce pobre, o homem precisa plantar para colher, precisa comer o pão com o suor do seu rosto, está na Bíblia. Então o homem inventa a indústria, a máquina ferramenta. Tudo isso propicia uma melhor condição de trabalho. Acumulação de capital, economia intensiva de capital, de forma que o homem possa, então, produzir mais com menos. E com isso ele precisa trabalhar menos, não é esse o objetivo? Ter mais lazer, ter mais tempo de aprimoração, de estudo, de elevação? Pois é. Quando entra o Ministério do Trabalho, pela sua própria existência, ele interfere na economia, gerando artificialidades que prejudicam essa acumulação de capital e cartelizam o setor empregatício, de forma que o trabalhador perde o seu poder de barganha, e aí ele é compensado como? Com regulações do mercado de trabalho que aprofundam essa artificialidade, que piora a economia, então o trabalhador pede maior intervenção no mercado de trabalho, e não sai disso. Ele nunca vai ter uma relação humanizada entre patrão e empregado, porque ela vai ser regulada burocraticamente, e ele nunca vai ter mais do que o Ministério do Trabalho permite. Afinal, o governo sempre encampa política e demagogicamente qualquer tipo de avanço tecnológico para criar mais direitos trabalhistas positivados, que na prática não existem, de forma a prejudicar ainda mais as relações patrão-empregado e a economia. Então, é um ciclo do qual não se sai, a não ser que haja a abolição do Ministério do Trabalho. O exemplo que eu dei é da cartelização dos setores. Se existe um Ministério do Trabalho, vão existir leis trabalhistas para justificar a própria existência dele politicamente. Se existem essas leis trabalhistas, vai aumentar os encargos trabalhistas. Menos empresas vão poder arcar com esses encargos, as pequenas vão embora do mercado. O empregador marginal é expulso.
Então, sobram menos empregadores. Haverá, então, menos oferta de emprego. Mas muitos desses empregadores que tiveram que fechar suas empresas passarão a procurar emprego. Olha o desbalanço. Isso vai diminuir os salários, vai diminuir o poder de barganha da classe trabalhadora. Então, nós vamos ter poucas empresas concorrendo no mercado, com pouca concorrência, tudo fica mais caro também. O poder de compra dos salários fica reduzido. Então, haverá uma pressão em cima do governo. Governo, por favor, regula essa economia. O governo vai lá e regula, o que só aprofunda a questão. Como é que você sai dessa? Não sai. Então, nunca vai ser melhor do que aquilo que o governo regulou. Nós nunca teremos uma real melhora na condição de vida do assalariado, oriunda de um acúmulo de capital real. Além disso, a economia é incapaz de internalizar os diversos fatores se ela é artificialmente regulada. Por quê? Vejamos a história, como nos mostra Ludwig von Mises. Coisas como férias, fim de semana, carga horária de trabalho reduzida, tudo isso é uma conquista do livre mercado. Tudo isso é uma conquista da acumulação de capital, que é propiciada pelo livre mercado. Na Idade Média, o trabalhador tinha 3 meses de férias. Por quê? Porque o homem tem uma desutilidade para trabalhar. Ninguém gosta de trabalhar. Ninguém gosta de trabalhar. Mesmo que você faça uma coisa que você gosta. Você gosta da essência da coisa, mas você não gosta da disciplina necessária para exercer essa coisa de forma lucrativa. Por mais que alguém goste de poesia, se o cara tiver que editar, escrever as poesias, passar tudo a limpo, procurar uma editora, é chato. Ninguém gosta de trabalhar. Mas todo mundo gosta daquilo que o trabalho compra. Então haverá um balanço, um equilíbrio entre o quanto o homem está disposto a gastar o tempo da vida dele trabalhando e quanto ele está disposto a aproveitar os frutos disso. Para que haja um equilíbrio dessa relação, de forma a atender às necessidades subjetivas, conforme as valorações subjetivas desse indivíduo, é preciso que a economia seja livre. Se a economia não for livre, ela não internalizará nos seus processos esta inter-relação subjetiva entre desutilidade do trabalho e a utilidade daquilo que o trabalho compra. Então, o trabalhador acaba se tornando um refém da própria escassez gerada por um sistema interventor. Esse é o grande problema da existência de um Ministério do Trabalho. Isso tem que acabar. Existem funções acessórias do trabalho que não é só aquela concepção liberal de vou vender minha mão de obra e o empregador vai me vender o dinheiro dele. Existem coisas que vão além disso. Alguns, os jovens principalmente, têm no trabalho uma fonte de aprendizado. O idoso, às vezes, ele não quer o dinheiro, ele quer se sentir útil. O idoso, a psicogeriatria trata muito disso. Agora, para que o estudante possa ter no trabalho um aprendizado, independentemente do salário, que o idoso possa ser contratado apenas para ter uma atividade, uma função social, é preciso que a economia seja flexível, é preciso que a economia seja livre. Então é preciso que não haja regulação. É preciso que o Ministério do Trabalho acabe de tudo que ele representa. Como eu disse, o trabalho, as relações de trabalho, empregador e empregado, são parte das relações humanas. Se existe uma regulação do Estado específica para esse setor, ela será alijada da sua essência humana. E ela passará a ser controlada tal qual um processo mecânico, uma máquina. Essa regulação vai necessariamente gerar uma desumanização das relações de trabalho. Então, o trabalho não vai mais se encaixar numa concepção holística que o indivíduo tem da sua própria vida e na sua relação com o mundo. Ele vai acabar realmente se tornando uma coisa mecânica. Então, as pessoas vão ter realmente 8 horas de tortura, afinal, a palavra trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura, que ela vai separar do resto da vida dela. O trabalho vai ser regulado e o resto da vida dela independe do trabalho. Então, com essa separação, com essa cisparidade entre a vida de trabalho e o resto da vida do indivíduo, vai haver uma geração de ansiedade, uma má vontade, talvez até no trabalho. Ou talvez o contrário, um workaholic que acha que a vida dele é trabalhar e esquece outros aspectos da vida, a vida familiar, a vida espiritual, a saúde, o autoaprimoramento. O indivíduo vai ter dificuldades de inserir e de procurar um equilíbrio entre as diversas atividades da sua vida. Por isso que não tem que existir regulação de nenhum aspecto da vida humana. Eles têm que ser regulados pela busca de um equilíbrio, uma atividade em relação à outra, não o governo encampar uma delas. Isso é um ponto filosófico importante. E com esse ponto filosófico, nós chegamos numa discussão
em uma encíclica escrita pelo Papa João Paulo II a respeito do trabalho, que se chamava Labor Exercens, né? O exercício do trabalho. E lendo essa encíclica, se eu já tinha me convencido a abolir as regulações trabalhistas estudando escola austríaca de economia, quando eu li a encíclica papal, eu fiquei ainda mais convicto, porque eu entrei em aspectos filosóficos, humanísticos muito mais profundos do que uma simples análise econômica. Então, por exemplo, o Papa João Paulo II fala que Deus deu ao homem a missão de subjugar os recursos da terra para melhorar a vida do homem, para criar uma sociedade próspera, para a glória de Deus e para o amor ao próximo, né? Então, essa é a função do trabalho. Se a função do trabalho é fazer isso, é subjugar os recursos da terra da melhor forma possível, o Ministério do Trabalho, com a sua sanha demagógica de gerar emprego, faz exatamente o contrário. Isso é uma coisa que permeia toda a ideologia trabalhista e que os keynesianos insistem muito. A ideia de que o governo precisa regular as relações de trabalho para gerar emprego, em detrimento da produtividade. Mas não é isso que está na encíclica. A função do trabalho não é gerar trabalho. O trabalho não é um fim em si. A função não é alocar os recursos da terra para proveito humano, para o melhor proveito humano. Então nós não temos que procurar a geração de emprego, temos que procurar a produtividade. O Milton Friedman, por exemplo, o dia que ele foi visitar uma represa lá na China, os caras estavam escavando a represa com uma pá. Aí ele falou, pô, por que vocês não usam um trator? Ah, porque é um programa de emprego do Partido Comunista. Pô, então usa uma colher de chá, cara. E muitas vezes o Ministério do Trabalho faz isso. O New Deal, lá do Roosevelt, tinha muito essa ideia na cabeça. Então o Roosevelt estabeleceu por decreto que as jornadas de trabalho deveriam ser reduzidas para poder ter mais emprego. Com isso, nós vamos ter uma menor produtividade do trabalhador. E com uma menor produtividade, uma menor capacidade de absorver mão de obra e de recuperar o capital que foi dilapidado pelo mau investimento que gerou a crise de 29. Tem um vídeo meu que fala só sobre isso. Então, quando o Roosevelt toma uma medida idiota dessas, ele está prejudicando aquilo que ajudaria a economia a se recuperar de forma real, de forma a gerar empregos produtivos reais, porque o emprego real é produtivo. O pleno emprego keynesiano não tem razão de ser. Esse é o primeiro ponto, com base tanto na escola austríaca quanto na encíclica. Depois nós temos uma distorção jurídica que também vai contrário a tudo que se ensina. Exemplo, se você pegar a Bíblia Sagrada, a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, não sei qual é o versículo, mas lá ele diz o seguinte: o homem deve realizar o trabalho da melhor forma possível para a glória de Deus, certo? E com isso, ele deve estabelecer uma relação caritativa com todos que o cercam, colegas, empregador, subordinados, clientes, fornecedores. Quando o Ministério do Trabalho cria, do nada, essa artificialíssima luta de classes entre patrão e empregado, a postura de qualquer um dos envolvidos vai ser o contrário do que está escrito ali. Eles vão buscar uma relação materialista, onde eles tentam fazer lobby junto ao governo para tentar encampar o máximo do output econômico dessa relação de trabalho. E dando o mínimo em troca. Então você vai ter o empregado fazendo corpo mole querendo um monte de direito trabalhista. Você vai ter o patrão dando o mínimo possível para o empregado e brigando com o empregado com medo dele processar aquela animosidade que não deveria existir, que só existe porque o governo cria ela. Ou seja, é uma relação hostil, egoísta e materialista. O sonho randiano, por assim dizer. O contrário do que está em Colossenses. O resultado disso é que toda empresa vai ter um altíssimo custo de transação e um altíssimo custo de moral hazard, resultante dessas relações de trabalho conturbadas pela presença de um Ministério do Trabalho. Inclusive, nós temos uma distorção jurídica gravíssima, porque no direito penal, o cara é estuprador, o cara é assassino, o cara é bandido, existe um princípio, que tem que existir mesmo, que se chama indúbio pro réu. Na dúvida, não tenho prova se o cara é culpado ou inocente, vou inocentar o cara. Tá certo. Agora, no direito trabalhista, é o contrário. A doutrina dos caras é indúbio pro miserabilis. Na dúvida, favorece-se o miserável, mesmo que não haja provas contra o
não miseráveis. E eles já encaram que o empregador é a parte forte e o empregado é a parte fraca. Isso é uma profecia autorrealizável, né? O fato é que as leis econômicas dizem que se houver esse tipo de instituição na sociedade, o empregado sempre será a parte fraca. E ele sempre vai ficar cada vez mais dependente dessas distorções geradas pelo governo. Imagina como é que seria num livre mercado, onde não existisse esse tipo de coisa. Existiria formas das duas partes, empregadores e empregados, adquirirem certeza jurídica nas relações de trabalho, já que sempre vai existir áreas cinzentas. Os contratos nunca vão abarcar todas as possibilidades e as nuances da realidade. Então sempre vai ter alguma briga. É impossível, faz parte da natureza. Eles procurariam tribunais privados especializados em contratos de trabalho para se proteger, para ter garantias. Agora, à medida que a tecnologia fosse avançando, à medida que novas atividades econômicas forem surgindo, algumas se tornando obsoletas, à medida que a sociedade vai ficando mais virtuosa, alguns tipos de contrato passam a não ser mais necessários, essas instituições privadas de contrato de trabalho, tribunais privados, adaptar-se-iam à realidade. Isso é importante, porque a realidade é dada, a realidade é absoluta, o universo existe com as suas leis e acabou. As instituições humanas, os nossos tribunais, os nossos contratos, as nossas normazinhas, são contingentes. É necessário, então, que haja uma hierarquia onde as coisas contingentes se adaptem à realidade absoluta. O governo faz o contrário, ele distorce a realidade. E assim, as coisas que existem numa economia, numa sociedade, são obrigadas, por imposição, a se adaptar a uma realidade, a um estamento contingente, que é o governo, uma inversão ontológica. Então, sempre que existe uma instituição governamental alheia aos processos de mercado, alheia aos mecanismos de correção do mercado, ela obriga o homem a se adaptar a ela, ao invés de se adaptar a uma realidade. Isso é efeito entidade, né? Como eu estava explicando. Então, mais um motivo pelo qual o Ministério do Trabalho tem que acabar. Uma outra coisa, nessa encíclica aí, Labor Exercens, muito bem escrita, é João Paulo II, né? Trata-se da seguinte questão: as relações de trabalho não devem ser reducionistas da natureza do homem, de forma que o empregado seja apenas um recurso, como se nós estivéssemos falando aí de Taylor, Fayol, né? Que o empregador vai contratar, ele vende a sua mão de obra. As relações têm que ser humanizadas, sim. O empregado é um ser humano, ele não é uma simples máquina, ele não pode ser medido em megawatts hora. Disso, alguns poderiam concluir pelo socialismo, pelo sindicalismo, pelo trabalhismo, mas é o contrário. Isso é o que Bertrand de Jouvenel chama de paradoxo do socialismo. O socialismo vem com toda aquela sua fantasia demagógica e fala, não, o capitalismo é desumanizador, o capitalismo é brutal. Ora, o homem tem necessidades materiais. E existe, sim, uma parte dessa relação entre empregador e trabalho que, pelo próprio fato de se tratar de dois seres humanos, eles devem se respeitar mutuamente. Então, sim, o empregado tem que trabalhar direito. E, sim, o empregador tem que pagar o empregado em dia e não dar ordens absurdas para ele. Então, há uma relação de intrinsecabilidade entre o fato de serem dois seres humanos e o fato de haver uma necessidade econômica das duas partes. O capitalismo está condizente com isso, ele supre isso. E à medida que essas necessidades materiais são supridas, facilita-se que haja uma relação mais humana entre os dois. Ao passo que quando a relação é pautada pelas ideologias vermelhas, socialistas, sindicalistas, o governo encampa tudo aquilo que deveria brotar naturalmente de uma relação entre dois seres humanos, e na realidade a relação entre os dois fica totalmente mecânica e materialista. É muito interessante e muito triste também que isso ocorra, né? Agora, olha que interessante. Os sindicatos. Como é que faz com os sindicatos? Enquanto existia o Ministério do Trabalho, o sindicato é uma repetidora da lógica coercitiva política. Existe imposto sindical, existe obrigatoriedade de participar de greve, se você não participar da greve, você é agredido fisicamente. Os sindicatos têm que existir, eles são instituições importantes na sociedade, porque eles coordenam os interesses de um grupo que é difuso na sua natureza, que são os vários empregados.
Como é que um monte de empregado tendo que trabalhar vai se organizar para barganhar com um pequeno grupo de dirigentes, de patrões, de stakeholders? Através do sindicato. Ele diminui a simetria informacional, ele coordena esforços, ele é importante, desde que não haja nenhum elemento coercitivo nesses sindicatos. Não é o que as ideologias sindicalistas pregam. O sindicalismo é diferente dos sindicatos. O sindicalismo transforma os sindicatos em uma arma. Is the weaponized labor union. E como o Ludwig von Mises explicava, uma sociedade onde a lógica capitalista é abolida e ela passa a ser regida por cooperativas sindicais, vai se tornar economicamente estacionária, porque não haverá as características de inovação e risco que definem a atividade empreendedorial. Só um empreendedor que possui a propriedade privada dos meios de produção é capaz, praxeologicamente falando, de arriscar essa propriedade para conseguir uma inovação industrial que vai aumentar a produtividade econômica e vai gerar uma melhora no padrão de vida. Sem isso, não existe progresso econômico. Então, uma economia pautada pelas ideologias sindicalistas vai ficar estacionada, mas vai haver depreciação. Então, ela vai acabar corroendo o capital e nós vamos voltar para o nosso estado de pobreza primeva. Agora, essas qualidades do empreendedor que eu citei, elas estão presentes também no assalariado. O assalariado é o quê? É um cara que está procurando como sobreviver, como melhorar na vida. Então, ele também é um empreendedor. Ele também está alerta às oportunidades de mercado, aos patrões que pagam pior, aos patrões que pagam melhor, aos benefícios não monetários que ele pode ter. Quando existe um Ministério do Trabalho para regular a vida desse cara, FGTS, eu vou regular quanto você vai poupar, quanto você não vai poupar, etc., gera-se um efeito entidade na capacidade empreendedorial do assalariado. E isso prejudica muito a economia, porque elimina-se um importantíssimo mecanismo correcional dos empregadores, que é a inteligência empreendedorial dos empregados. Imagina, para vocês entenderem essa analogia, imagina um consumidor. Imagina que os consumidores não procurem os produtos melhores e mais baratos. As correções de mercado vão ser muito mais lentas. Isso acontece também em relação ao salário. Se os empregados não têm uma mentalidade empreendedorial, as correções salariais também vão ser mais lentas. E o Ministério do Trabalho mata essa mentalidade empreendedorial nos empregados. É muito simples. Agora, existem alguns defensores do sindicalismo, das ideologias trabalhistas, que eles têm um ponto que parece plausível. Afinal, eu sempre digo, a velha esquerda vermelhona é muito menos pior que a democracia liberal. Eles são menos piores. Então, às vezes você vai ler uns caras vermelhão, você começa a achar que eles têm pontos interessantes. Mas aí você ilumina essas falácias à luz da ciência econômica, você vê que é pura bobagem também. Um desses casos é o Georges Sorel. O Georges Sorel, ele era um sindicalista barra pesadíssima, que ele defendia a ameaça de uma greve geral como meio de aumentar o poder de barganha do proletariado até acabar com a burguesia liberal. E assim estabelecer uma sociedade sindical através dessa ameaça de greve geral que ele chamava de mito da greve geral. Isso é impossível. Sabe por que isso é impossível? Porque os socialistas sempre esquecem de uma coisa importante: a comida e o papel higiênico. Eles são necessários, as pessoas vão ter que comer e elas vão ter que defecar e elas vão ter que se limpar. Então tem que ter comida e tem que ter papel higiênico. E eles esquecem disso. É impossível haver uma coordenação de uma greve geral sem que imediatamente haja uma crise de abastecimento. E como toda a sociedade está a 3 refeições de uma revolução, haveria uma revolução contra a própria revolução. Isso não se sustenta. E mais do que isso, o Sorel não só está errado em termos de realidade econômica, como ele está errado politicamente. Quando o Malraux comentou as ideias de Sorel, ele tinha até um ponto interessante. Ele falou, poxa, nós podemos criar um socialismo que não esteja submetido ao liberalismo democrático. Podemos criar um socialismo cabra-macho, através do sindicato, dos trabalhadores, coisa de homem mesmo. Então, com isso, haveria uma lógica antidemocrática. Parece interessante, mas não é. Porque isso, no final das contas, acaba reforçando a democracia. Quando Mussolini e Lanzillo pegaram essas ideias do Malraux, do Sorel, e discorreram sobre como o sindicalismo poderia apoiar uma economia fascista,
eles acabaram montando um argumento contra eles mesmos. Porque no momento em que esse sindicalismo faz um lobby contra um determinado setor na economia, o que ele acaba fazendo é prejudicar todos os pequenos e médios empresários desse setor, assim como todos os trabalhadores não sindicalizados. O que vai favorecer grandes empresas, grandes cartéis e os sindicatos politicamente instrumentalizados, ao prejuízo da concorrência e dos trabalhadores não capacitados ou não conectados politicamente. E a democracia funciona exatamente assim. A democracia se fortalece através de lobby fascista. O fascismo, que é essa aliança entre as instituições corporativas e sindicais e o governo. De forma que aumenta-se a pressão dos grupos de interesse pela regulação, prejudicando toda a economia e tirando a capacidade dos indivíduos resistirem ao sistema vigente, que é a democracia, e eles acabam recorrendo ao voto, e através do voto, eles catalisam esse processo de tirar o direito de grupos menos organizados para favorecer grupos mais organizados. Então, ao contrário do que o Malraux previu, o sindicalismo não cria uma independência das instituições democráticas, ele gera mais dependência das instituições democráticas. Essa é uma crítica minha contra esses caras todos, o Anzilo, Mussolini, Sorrel, Malraux, vão tudo por desgraça e vão pegar os economistas austríacos, que eles entendem do assunto. Para terminar o vídeo, hoje eu estava no clube, encontrei um grande amigo meu, o Ernesto, que jogava bola comigo, cara muito gente boa. E aí eu falei para ele, vou fazer uma live hoje sobre o fim do Ministério do Trabalho. Ele fez umas objeções que eu achei muito inteligentes, ele fez objeções interessantíssimas. Ele falou, eu até concordo com você, mas você não acha que o fim do Ministério do Trabalho vai encarecer os serviços? Eu perguntei, por que você acha isso? Ele falou, porque o fim do Ministério do Trabalho vai dar um poder de barganha enorme para o trabalhador e ninguém mais vai querer ser empresário. Porque aí vai ficar tão fácil abrir uma empresa, sem esse monte de lei trabalhista, que muito empregado vai pedir demissão e vai montar a própria empresa. Então, sem essa mão de obra, o empregador vai ter que fazer as coisas sozinho e vai cobrar mais caro do cliente. A objeção dele está errada, eu vou explicar por quê economicamente, mas é uma objeção inteligente, porque ele entendeu que o fim do Ministério do Trabalho vai ser bom para quem quiser abrir empresa. E tem gente que não entende isso, tem gente que acha que vai ser ruim para o trabalhador. Agora, temos que refutar. Como é que nós refutamos isso? É simples. Hoje, a economia tem custos artificiais, que são os encargos trabalhistas. Se esses custos forem eliminados, tudo vai ficar mais barato para o consumidor, os custos de produção para o patrão, e os salários serão maiores e o lucro do patrão também, porque esse fator artificial foi eliminado. Como isso vai acontecer na prática? Primeiro, se muitos empregados abrirem suas próprias empresas, primeiro que vai haver mais concorrência tende a ter preços menores. Isso vai ser repassado para o benefício do consumidor. Custo de produção. Primeira coisa, haverá uma pressão econômica para melhorar tecnologias de automação industrial. E como eu já disse num vídeo meu, a automação industrial é a grande bênção da economia. As máquinas, os robôs, isso é maravilhoso. Vai haver uma pressão para aumentar isso. Depois, com o consumidor tendo um poder de compra maior, numa economia mais concorrencial, e com os salários maiores, vai haver mais economia de escala para as empresas. Então, eles vão poder, talvez, contratar mais empregados. Colocar mais robôs. Como é que eles vão contratar mais empregados se o pessoal está abrindo as empresas? Ora, se estiver faltando empregado no mercado de trabalho, o sistema vai se equilibrar sozinho. Porque, poxa, como é que eu vou montar uma empresa se eu preciso contratar? Não vou montar empresa, vou ser empregado, já que os salários estão altos. Então não vai ter problema, você vai ser empregado, você vai ter um monte de benefício, vai ter um salário alto, e o mercado equilibra isso. Talvez, a hora que os serviços começarem a ficar difíceis de serem prestados porque está faltando empregado, vai compensar mais ser empregado do que ser empregador. Olha que interessante. Se você tiver uma economia onde compensa ser empregado, porque você vai ter ganhos, não é exatamente isso que nós queremos? Então está respondido, meu amigo Ernesto. Eu acho que os principais pontos do vídeo aqui foram falados. Deixa eu ver se tem alguma... Se eu tenho a sorte de ver uma pergunta interessante nos comentários. Olha, só para terminar, existe aquela ideia do joy of labor. Não, é importante. Você tem que ter alegria no trabalho. O trabalho não foi feito para isso. O trabalho foi feito como parte da condição de escassez humana. É bom que você encontre uma alegria no trabalho, podendo fazer aquilo que você gosta e que tem vocação. Mas para isso é preciso que nós tenhamos uma economia dinâmica, pujante.
E para isso tem que ter divisão de trabalho e acúmulo de capital, coisas que apenas a liberdade econômica pode propiciar. Do contrário, nós vamos cair naquilo que é de pior, que é Arbeit macht frei. Essa é a frase, trabalho dignifica, estava na porta de Auschwitz. Então, nós só temos duas saídas, ou é a liberdade econômica ou é o totalitarismo. É isso, um abraço.